Jesus chamou Pedro das águas revoltas. Vem, segue a mim, disse o mestre com amor. Redes deixadas, mas a prova ainda viria. Jesus chamou Pedro das águas revoltas. Vem, segue a mim, disse o mestre com amor. A câmera desce lentamente do céu escuro da Galileia, revelando as águas agitadas do mar da Galileia ao amanhecer. O vento frio sopra forte, carregando o cheiro forte de peixe fresco e algas salgadas. As ondas batem com força contra o casco de madeira desgastada de um barco simples. Dentro dele, Simon, o homem que todos conheciam como Pedro, está curvado, as mãos calejadas e cheias de bolhas, puxando redes vazias mais uma vez. Ele é um pescador comum, barulhento, impulsivo, de temperamento quente como o sol do meio-dia. Sua vida inteira girava em torno do mar, dos peixes, das noites sem dormir e das decepções constantes. Naquela manhã, depois de uma noite inteira de esforço sem nenhum resultado, Pedro suspira fundo, o rosto marcado pela frustração e pelo cansaço. Ele olha para o horizonte, murmurando para si mesmo: mais uma noite perdida. Para que serve tudo isso? De repente, uma multidão enorme se aproxima da margem, empurrando e conversando animadamente. No centro dela, um homem caminha com uma autoridade serena, uma presença que parece acalmar até o vento. Seus olhos encontram os de Pedro como se o conhecesse desde sempre. Sem pedir licença, Jesus sobe no barco de Pedro e, com voz calma e firme, pede: afasta um pouco da terra. Sentado ali, Jesus começa a ensinar a multidão. Suas palavras são como fogo vivo entrando no peito de Pedro, cheias de autoridade, de esperança, de algo que o pescador nunca ouviu antes. O coração de Pedro acelera sem ele entender por quê. Quando Jesus termina de falar, vira-se para o pescador e diz com um sorriso leve: leva o barco para onde as águas são mais profundas e lança as redes para a pesca. Pedro solta uma risada curta, quase sarcástica, olhando para seus companheiros Tiago e João. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está mandando, eu vou lançar as redes. A câmera mostra em close as mãos fortes dele puxando as cordas grossas. De repente, o barco inteiro balança violentamente. As redes ficam pesadas, tão cheias de peixes que começam a rasgar. Os peixes prateados pulam, brilhando sob o sol da manhã como 1000 pequenas luzes. Pedro e seus irmãos lutam para puxar, o barco quase afundando de tanto peso. Ele cai de joelhos no fundo do barco molhado, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de sal e suor. Sua voz sai entrecortada: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus coloca a mão firme no ombro dele, o olhar cheio de compaixão infinita, e diz as palavras que mudariam a história para sempre: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Naquele momento, Pedro deixa tudo: as redes, o barco, a vida antiga. Ele, Tiago e João seguem Jesus sem olhar para trás. A partir daquele dia, Pedro vive uma sequência de milagres que ninguém mais viu. Ele vê Jesus curar leprosos, acalmar tempestades com uma única palavra, multiplicar pães e peixes para milhares. Ele até anda sobre as águas quando Jesus o chama do meio da tempestade, sente a água firme sob os pés por alguns segundos gloriosos, até que o medo vence e ele afunda, gritando: Senhor, salva-me. Jesus o levanta com a mão e pergunta suavemente: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meses depois, em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Pedro, com o peito inflado de convicção, responde alto e claro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele com alegria profunda: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. No Monte da Transfiguração, Pedro presencia algo indescritível. Jesus transfigurado, o rosto brilhando como o sol, conversando com Moisés e Elias. Pedro, extasiado, exclama: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele acha que chegou ao topo, que sua fé é inabalável, que nada mais pode abalá-lo. Mas Jesus, com aquele olhar que já conhece o futuro inteiro, apenas sorri com uma mistura de amor e tristeza. A jornada de Pedro mal começou. O teste maior ainda estava por vir. Na ceia santa, Jesus lavou teus pés com amor. Prometeste, mestre, morrerei por ti. Mas o galo cantaria e teu coração tremeria. A noite cai pesada sobre as ruas estreitas e empedradas de Jerusalém. As tochas tremulam nas paredes, lançando sombras longas e dançantes. O ar dentro da sala no andar de cima está carregado de expectativa, cheiro de pão quente, ervas amargas e vinho. Jesus reúne seus 12 discípulos pela última vez antes da cruz. Ele se levanta em silêncio, tira o manto externo, pega uma bacia com água e uma toalha de linho. De joelhos, começa a lavar os pés sujos dos discípulos, um por um, como o mais humilde dos servos. Quando chega a Pedro, o pescador recua chocado, quase indignado. Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Isso não é certo. Jesus responde com firmeza amorosa: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro, impulsivo como sempre, abre os braços dramaticamente. Então, Senhor, lava não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Jesus sorri com paciência e explica: quem já tomou banho só precisa lavar os pés para estar completamente limpo. E vós estáis limpos, mas nem todos. Depois da ceia, o clima na sala muda. Jesus fica sério, o olhar penetrante. Ele olha diretamente para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro levanta o queixo, o peito cheio de orgulho e coragem. Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mesmo que todos os outros te abandonem, eu nunca te abandonarei. Os outros discípulos murmuram em concordância, balançando a cabeça. Mas Jesus balança a cabeça devagar, com uma tristeza profunda nos olhos que Pedro não consegue entender. Pedro, eu te digo a verdade. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. O silêncio que se segue é pesado. Pedro sente um arrepio, mas sacode a cabeça, recusando-se a acreditar. Impossível, Senhor. Eu nunca te negaria. Eles cantam um hino juntos e saem para o jardim do Getsemane. As oliveiras antigas balançam ao vento frio da noite. Jesus ora sozinho, o suor misturado com sangue escorrendo pelo rosto enquanto ele pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Judas chega com os soldados romanos e o beijo traiçoeiro. O caos explode, espadas, tochas, gritos. Pedro, em pânico total, saca a espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus toca a orelha e a cura instantaneamente, depois se entrega. Os discípulos fogem aterrorizados. Pedro, dividido entre o medo e a lealdade, segue de longe, o coração batendo como um tambor de guerra, ainda convencido de que não vai falhar. O fogo crepitava no pátio escuro da noite.
Uma serva apontou, tu estavas com ele. 3 vezes negaste, e o galo cantou. O pátio do sumo sacerdote está gelado e úmido naquela madrugada silenciosa, como se até o ar carregasse o peso de algo sombrio. O frio penetra a pele, e uma névoa leve parece envolver o ambiente. No centro, o fogo crepita alto, estalando com força, lançando faíscas douradas que sobem e desaparecem na escuridão. As chamas iluminam os rostos tensos dos servos e guardas, criando sombras longas e inquietas que se movem pelas paredes, como se fossem testemunhas silenciosas daquele momento. Pedro se aproxima devagar, quase hesitante, tentando não chamar atenção. Seus passos são cautelosos, e seu olhar vagueia inquieto, observando cada rosto ao redor. Ele tenta se misturar entre os outros, como se pudesse desaparecer no meio da multidão. Suas mãos tremem levemente enquanto ele as estende em direção ao fogo, buscando calor. Mas o frio dentro dele é muito mais profundo do que o frio da madrugada. De repente, uma serva fixa os olhos nele. O olhar dela é penetrante, desconfiado, como se estivesse tentando confirmar algo que já suspeitava. Então, sem hesitar, ela fala em voz alta, quebrando o murmúrio do lugar. Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. As palavras caem como um golpe direto no peito de Pedro. Por um instante, tudo parece parar. O som do fogo, as vozes ao redor, tudo desaparece. Seu coração dispara violentamente, batendo tão forte que parece querer escapar do peito. Um frio intenso percorre suas veias, e sua respiração se torna curta e irregular. Ele tenta responder, mas as palavras não saem com firmeza. Ele gagueja, a voz rouca, trêmula, dominada pelo medo. Não sei, nem entendo o que dizes, mulher. Seus olhos evitam os dela, fugindo do confronto. Sem esperar mais nada, ele se afasta rapidamente, quase tropeçando, indo em direção ao pórtico, como alguém que tenta escapar de uma armadilha invisível. Mas não há fuga. Pouco depois, outra serva o vê. Ela observa Pedro com atenção, como se estivesse analisando cada detalhe de seu rosto. Então ela se volta para os outros e declara com certeza: este homem estava com Jesus de Nazaré. Agora não são apenas palavras, são acusações. Pedro sente o peso dos olhares sobre ele, como se estivesse sendo julgado ali mesmo. Seu coração aperta, e o medo cresce ainda mais. Desta vez, ele responde com mais força, quase interrompendo qualquer dúvida: eu não conheço esse homem. Juro. Sua voz é mais alta agora, mas não é coragem, é desespero. Alguns minutos passam, mas para Pedro parecem horas intermináveis. O ambiente fica mais pesado, mais tenso. As pessoas ao redor começam a observá-lo com mais atenção. Um dos homens se aproxima um pouco mais, inclinando a cabeça, analisando seu jeito de falar, e então diz com firmeza: certamente tu és um deles, porque o teu jeito de falar te denuncia. Essas palavras fecham qualquer saída. Pedro sente como se estivesse encurralado. O medo agora toma conta completamente. Sua mente se confunde, seu coração dispara ainda mais forte. E então, dominado pelo desespero, ele começa a praguejar, levantando a voz, tentando se defender a qualquer custo: não conheço esse homem. Eu juro por tudo que não o conheço. Cada palavra sai carregada de tensão, como se ele estivesse quebrando algo dentro de si. E então, naquele exato instante, o galo canta. Um som alto, agudo, cortante, que rompe o silêncio da madrugada como uma lâmina. O canto ecoa pelo pátio e parece atravessar o coração de Pedro. O tempo para. Tudo fica em silêncio. Pedro lentamente vira o rosto. E então vê, do outro lado do pátio, Jesus, amarrado, ferido, exausto, levanta o olhar e fixa seus olhos diretamente nele.
Seu rosto carrega marcas de dor, mas há algo ainda mais profundo em seu olhar. Não há raiva, não há acusação, apenas um amor silencioso, uma compaixão infinita, e uma dor que palavras não conseguem explicar. Naquele instante, a tumba vazia brilhou na manhã da vitória. Jesus ressuscitado te esperava na praia. 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? Meu coração responde: sim, Senhor, tu sabes. O sol nasce glorioso sobre o mar da Galileia mais uma vez, espalhando tons de ouro, laranja e rosa sobre as águas tranquilas. A luz da manhã reflete suavemente nas ondas, criando um brilho quase celestial. Uma névoa leve sobe devagar, como se o próprio mar respirasse em silêncio após uma longa noite. 7 discípulos, incluindo Pedro, decidem voltar a pescar, talvez buscando conforto em algo familiar, talvez tentando fugir do peso que ainda carregam no coração. Mas a noite inteira passa, e é vazia novamente. Nenhum peixe, nenhum sinal, apenas o som da água e o cansaço acumulado. De repente, uma voz surge da praia, calma, firme, carregada de uma estranha autoridade. Filhos, tendes algo para comer? Eles respondem, já desanimados, não. Então a voz continua, com uma simplicidade que esconde poder: lançai a rede à direita do barco e achareis. Sem entender totalmente, eles obedecem. E então acontece. A rede se enche de tal forma que quase se rompe, peixes grandes, em abundância, pesando contra suas mãos. Eles mal conseguem puxar. O impossível se torna realidade diante dos seus olhos. João é o primeiro a perceber. Seus olhos brilham, e ele diz, quase sem fôlego: é o Senhor. No mesmo instante, algo desperta dentro de Pedro. Sem pensar, sem hesitar, ele tira a capa e se lança na água fria. O impacto é forte, mas ele não sente. Ele nada com todas as forças, como alguém que não pode esperar mais um segundo. Cada braçada é carregada de saudade, arrependimento e esperança. Ele só quer chegar até ele. E lá está Jesus, de pé na praia, ao lado de uma fogueira acesa. O fogo crepita suavemente, semelhante àquele de outra noite, mas agora tudo é diferente. Há peixes assando, pão preparado, um cenário simples, mas cheio de paz. Um convite silencioso de amor e restauração. Eles comem juntos. E há um silêncio, não vazio, mas profundo. Um silêncio que cura. Depois da refeição, Jesus olha para Pedro. É o mesmo olhar, aquele que atravessou sua alma naquela noite de dor. Mas agora, não há peso, apenas amor que restaura. Então ele pergunta, suavemente, mas com profundidade que vai direto ao coração: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro responde, a voz embargada, carregada de emoção: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Agora os olhos de Pedro se enchem de lágrimas. Ele sente cada palavra profundamente. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E dessa vez, Pedro se quebra completamente. A dor da lembrança, misturada com o amor daquele momento, o envolve. Ele chora, mas não como antes, agora há algo sendo curado dentro dele. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus não o acusa, não menciona suas falhas. Ele apenas restaura. Apacenta as minhas ovelhas. 3 perguntas, para curar 3 negações. Não há condenação, apenas recomeço. Pedro não é mais definido pelo seu erro, mas pelo chamado que ainda vive dentro dele.
Dias depois, no dia de Pentecostes, aquele mesmo Pedro, antes cheio de medo, agora está de pé diante de milhares em Jerusalém. Sua voz é firme, cheia de autoridade e poder. Ele prega com ousadia, e 3.000 almas se rendem naquele único dia. O homem que negou, agora levanta uma geração. Anos mais tarde, suas palavras se tornam cartas cheias de esperança e graça. E no fim de sua vida, em Roma, ele entrega tudo, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque não se considera digno de morrer como seu Senhor. Hoje, nesta Semana Santa de 2026, talvez você se sinta como Pedro naquela noite, ou talvez como ele naquela praia, dividido entre culpa e esperança. Talvez você tenha falhado, talvez tenha se afastado. Talvez o peso esteja aí, silencioso, mas real. Mas ouça com atenção. Jesus não terminou com você. Ele ainda está na praia. O fogo está aceso. O pão está pronto. E o olhar dele continua cheio de amor. E ele pergunta, com ternura: Filho, tu me amas? Corra de volta. A graça que restaurou Pedro está disponível agora, neste exato momento. A cruz não foi o fim. O túmulo vazio é o começo de tudo. Jesus não desiste de você. Ele te chama pelo nome, te levanta da vergonha, e te dá uma nova